Fala galera, Padrão Ouro, Mediciners, tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, voltamos com mais um vídeo Medicina da Vida Real. Hoje iremos falar sobre litíase biliar ou cálculo das vias biliares e da vesícula biliar. Mas antes de falar sobre isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e chega de enrolação, bora falar sobre isso. Chama que vem! Bom, gente, litíase biliar. Litíase é um termo que significa formação de cálculos. A gente tem litíase renal, por exemplo, os cálculos renais, litíase ureteral, cálculos no ureter, e temos a litíase biliar, que é a formação de cálculos, famosas pedras, nas vias biliares e também na vesícula biliar. Para quem não lembra ou para quem não sabe, a vesícula biliar ela é como uma espécie de bolsinha, que fica abaixo do fígado, mais ou menos aqui, nessa posição, logo abaixo aqui da borda inferior das últimas costelas, no abdômen, no lado direito. Então ela fica bem aqui assim, E a função da vesícula biliar é justamente armazenar a bile, que é um fluido que é produzido pelo fígado, e a função dela é facilitar a digestão das gorduras. Só que a via biliar, ela envolve ductos que saem da própria vesícula biliar, mas também uma série de ductos de canais que atravessam praticamente toda a parte do fígado, por dentro, e uma via comum. Então, o fígado, por exemplo, ele vem daqui até aqui, Dentro do fígado existem os canalículos da via biliar. Eles vão convergindo, se fundindo, até que eles também convergem justamente com a via biliar que sai da vesícula biliar. E aí eles se fundem, convergem e geram uma via comum, que é o chamado colédoco. E esse colédoco, ele vai seguir um trajeto que ele vai passar por dentro praticamente da cabeça do pâncreas e ele vai desembocar no duodeno, na ampola duodenal. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a formação de cálculo na vesícula biliar, ela vai se manifestar, ela vai se apresentar no paciente de maneira diferente do que a formação de um cálculo no colédoco. Então, o cálculo ele pode se formar, na verdade, em qualquer território da via biliar. Ou ele pode se formar dentro da vesícula biliar. Então nós temos cálculo na vesícula biliar e cálculo na via biliar. Só que o cálculo ou os cálculos que se formam na via biliar, eles podem se formar em qualquer território também. Então pode ser na via intrahepática, por exemplo, pegando aqui, uma via biliar que drena a bile da parte do fígado mais para o lado direito. Ou ele pode ser formado, impactar uma região aqui da via biliar intrahepática que drena a bile mais ou menos aqui da porção esquerda do fígado. Ou ele pode justamente se formar e impactar lá no colédoco, que é justamente aonde todas as vias biliares, inclusive a que vem da vesícula biliar, convergem e drenam para o duodeno. E qual vai ser a diferença disso? Será que é só na manifestação clínica? Será que é só no que o paciente sente? Será que um cálculo que está na vesícula pode sair e acabar impactando nessa via comum, que é o colédoco? Então, nós temos também essa possibilidade. Um cálculo originalmente pode ser formado na vesícula biliar, mas ele pode sair dali e impactar no colédoco. Mas também tem outra coisa importante que, além do território diferente, das manifestações diferentes que o paciente apresenta, o tratamento também pode ser diferente. E na verdade ele é, quando você tem um cálculo no colédoco e um cálculo na vesícula biliar. E quais são as terminologias, Como é que é um termo formal
que a gente dá para essas situações. Quando o cálculo é formado dentro da vesícula biliar, a gente chama de colelitíase. Então, colelitíase é a formação de cálculo dentro da via biliar, que não precisa necessariamente ter alguma clínica. A pessoa pode não sentir nada. Então não precisa ter uma inflamação na vesícula, por exemplo. Ela tem cálculo na vesícula, ou seja, colelitíase, mas não está manifestando nada. De repente ela fez um ultrassom abdominal e acabou diagnosticando ali, sem querer, foi um achado que ela tem cálculo na vesícula. Pode ter um grandão, pode ter um grandão, vários pequenininhos, pode ter vários microcálculos, ou a pessoa pode ter cálculo na vesícula, ou seja, colelitíase, e ter inflamação da vesícula biliar. Aí ela vai ter uma colecistite. Então, o que é a colecistite? A colecistite ela é a inflamação da vesícula biliar. A maior causa dessa inflamação é justamente a colelitíase. Quando tem a presença de coledocolitíase, olha só o nome, né? Parece, mas é diferente. Coledocolitíase é quando a gente tem a presença de cálculo no colédoco, que é justamente essa via biliar que drena tanto do fígado quanto da vesícula. Pior ainda, nesse caso, é porque você pode ter uma infecção local justamente do colédoco somado ao quadro de uma coledocolitíase, ou seja, você tem o cálculo no colédoco, que é essa via que drena do fígado, da vesícula biliar, impactando a passagem da bile, a bile não passa e pode acontecer uma infecção ainda naquele local. Aí você vai ter uma coledocolitíase e uma colangite. Aí é um quadro bem grave, né? E mais ainda, quando existe uma coledocolitíase, ou seja, o cálculo que impacta bem no colédoco, se esse cálculo estiver lá no finalzinho, quase na porção ali que cai para o duodeno, ele também pode obstruir a secreção do suco pancreático. E aí o suco pancreático não consegue ser drenado para o duodeno e isso vai levar a uma pancreatite aguda. Então pode acontecer uma pancreatite aguda biliar, ou seja, uma inflamação aguda do pâncreas que foi causada pela presença de um cálculo na porção terminal do colédoco. Caraca, então o bagulho é doido. Sim, tudo isso depende de quê? Tudo isso depende da onde o cálculo foi formado ou aonde ele está impactado. Então, gente, qual é o cálculo pior, né? Qual é o que traz maior risco para o paciente? Pois é, são os menores. Por quê? Porque é o menor que pode sair da vesícula. Ele pode sair da vesícula e impactar lá no final do colédoco e gerar essas consequências todas que a gente comentou aqui. Agora, quando uma pessoa tem múltiplos cálculos, né, de tamanho maior, pode ser que mesmo que a pessoa não sinta nada, tá tranquila, pode ser que seja indicado você fazer ali uma remoção da vesícula biliar. Ah, para que se a pessoa não sente nada? Justamente para evitar que em algum momento algum daqueles cálculos saiam de lá, gerando consequências piores caso ele venha a impactar lá no colédoco e obstruir tanto a bile quanto o suco pancreático. Beleza, agora quem é que tem predisposição para formar esses cálculos, né? Independente, pessoal, se é na vesícula biliar ou se é no colédoco. Essa predisposição, claro que tem fatores genéticos envolvidos, né? Então se a pessoa tem uma família que tem um histórico já de cálculo na vesícula, cálculo na via biliar, pancreatite biliar, ela tem que ter cuidado, ela tem que fazer um rastreio, tem que fazer ultrassom eventualmente. Qualquer tipo de dor abdominal é sempre importante avaliar se é por causa de uma colecistite e, obviamente, se for, tem que ser adequadamente tratada. A alimentação ela é fundamental também, porque é uma alimentação rica em gordura, principalmente, né? Carboidrato, mas é mais gordura. Você acaba hipersaturando a bile com colesterol e você favorece a formação de cálculos de colesterol. A própria obesidade é um fator de risco para a formação de cálculo, tá? Somado à obesidade, o excesso de colesterol no sangue e na alimentação também é um fator de risco e a perda de peso muito rápido também é. Isso é muito comum em paciente pós-bariátrica. Às vezes, quando o paciente faz uma bariátrica, dependendo da situação, no próprio ato da cirurgia bariátrica, a pessoa já tira a vesícula também.
tá? Porque sabe que tem grande chance de dar problema. Temos alguns fármacos também que predispõem à formação de pedra na vesícula, na via biliar, por exemplo, alguns anticoncepcionais, excesso de estrogênio, tudo isso pode também favorecer, tá? Então, os principais, né? Obesidade, perda de peso muito rápido, excesso de colesterol na alimentação, predisposição genética e, obviamente, sedentarismo, né? Porque quando a pessoa tem uma atividade física regular, exercício físico, ela consegue metabolizar mais facilmente o colesterol e ela evita ali ou dificulta a formação de cálculo na vesícula ou na via biliar. E quais são os sintomas que a pessoa pode apresentar? Aí vai depender justamente, o principal é do local que o cálculo se instalou, se impactou. Um cálculo na vesícula ou vários cálculos, a pessoa pode ficar assintomática, mas ele pode gerar as crises, né, de litíase biliar. A pessoa pode ter dor abdominal, cólica biliar, que a gente chama, né? Não necessariamente ela vai ter ali uma colecistite aguda, é uma inflamação grave da vesícula biliar que requer alguma cirurgia, mas uma pessoa que está tendo ali frequentemente cólica biliar, dor nessa região aqui do abdômen principalmente, né, e mais centralizada nessa região aqui, está tendo crises de cólica biliar com frequência, pode ser que ela não tenha ali caracterizado uma inflamação da vesícula biliar, uma colecistite em si, mas pode ser que já tenha uma indicação de fazer uma cirurgia de remoção de vesícula biliar. Para quê? Porque você vai evitar que essa pessoa tenha um quadro mais grave. Bom, então geralmente a cólica biliar, essa dor abdominal, mais especificamente nessa região aqui, que está associada com enjoo, náusea, vômito, diarreia, ela geralmente acontece quando essa pessoa que tem cálculo na vesícula, ela, por exemplo, tem uma alimentação muito gordurosa ou come muita gordura numa refeição. Por quê? Porque a presença da gordura, quando ela passa no duodeno, o duodeno, em resposta a essa presença, libera um hormônio que é a colecistocinina. E esse hormônio, colecistocinina, ele vai estimular a contração da vesícula biliar. Então, quando a vesícula contrai, se ela tiver com a parede já um pouco inflamada por causa dos cálculos, ela começa a contrair e a parede inflamada bate nos cálculos, isso dá a cólica. E aí o tratamento vai ser sintomático, né? Você vai dar fármacos para evitar que a pessoa vomite, se hidratar bem, medicamentos para dor, analgésico anti-inflamatório e beleza. Muitas vezes não requer o uso de antibiótico, por exemplo. Na verdade, quase nunca, só a cólica biliar, né? Beleza, hidratar, ver se está desidratado, analgésico, medicamentos para evitar o vômito, anti-inflamatório, hidratação, beleza. Numa situação de colecistite aguda por colelitise, o que é isso? Tá? É a inflamação da vesícula biliar mais severa, não é só uma cólica biliar, tá? Tem uma inflamação ali e aquele quadro ele não tem só a dor e depois passa, ele vai progressivamente piorando, né? Essa pessoa, ela vai ter esses sintomas que eu falei aqui para vocês de maneira muito mais exacerbada. Então, o enjoo é pior, o vômito é mais significativo, mais volumoso, a pessoa pode se hidratar, pode ter distúrbios de sais minerais sanguíneos, né? Pode ter queda do cloreto, queda do potássio, a diarreia pode desidratar também, ela pode ter uma acidose metabólica ou muita diarreia, desidratação, pode ficar hipotensa e em situações mais graves você pode ter uma colecistite gangrenosa, né, que ela pode romper, a vesícula pode romper. E aí isso pode levar a um quadro de peritonite, né, uma infecção da cavidade abdominal. E aí a situação é muito mais severa, né? Nesses casos de colecistite aguda, que faz parte da síndrome do abdômen agudo, lembra? A gente viu aqui na apendicite. Colecistite aguda não complicada, como é que é o tratamento? Ele é cirúrgico. Você vai fazer uma cirurgia de colecistectomia. Então, o que é a colecistectomia? É a remoção da vesícula biliar. E a cirurgia ela pode ser feita, né, por via aberta, por via laparotômica, né, ou ela pode ser por vídeo, né, uma videocolecistectomia. Você vai remover a vesícula biliar por vídeo. Tranquilo. Quadros que não tem complicação,
eles quase sempre são feitos por cirurgia por vídeo, ok? Agora, no caso de uma colecistite aguda gangrenosa, que rompeu, já tem uma sepse abdominal, você vai ter que fazer, dependendo do caso, você tem que operar de urgência, ou antes de você operar, você faz alguns dias de antibiótico venoso, faz 2 tipos de antibiótico, deixa aquela inflamação controlar, você estabiliza o paciente primeiro, o paciente pode estar ficando hipotenso, está muito inflamado, você estabiliza o paciente e depois esse paciente vai para a cirurgia. Uma coisa importante é que sintoma de icterícia, que é aquele do paciente ficar com a pele amarelada, embaixo da língua amarelado, com o olho, né, a parte branca do olho aqui, a esclera amarelada, eles não acontecem quando a pessoa tem uma colecistite aguda por colelitise. Poxa, então quando que um paciente que está com pedra, né, na via biliar vai ter icterícia? Principalmente quando a via principal é obstruída. E essa via principal que é obstruída é justamente o colédoco. Então a icterícia, ela vem justamente quando o paciente tem uma coledocolitise, que aí o cálculo está obstruindo toda a passagem da via biliar, tá? Que vem tanto da vesícula biliar, que está ali armazenada, quanto vem também do fígado. E quando a obstrução da bile é muito severa, o fígado pode começar a funcionar mal, né? Então você pode ter ali mau funcionamento do fígado, o paciente fica ictérico, ele começa a ter distúrbio funcional das células hepáticas, o fígado começa a produzir menos protrombina, você pode ter distúrbio da coagulação, o fígado começa a perder a capacidade de converter amônia em ureia, o paciente pode ter uma encefalopatia hepática por acúmulo de ureia. Então aí você tem um quadro de uma insuficiência hepática, uma falência ali, pelo menos parcial, da função do fígado, associada a uma colangite, que é uma infecção do colédoco causado por uma pedra no colédoco, ou seja, uma coledocolitise. E como é que você trata esse caso, né? Esse caso, na verdade, ele pode ser tratado por via endoscópica. Você pode fazer ali uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, para os íntimos CPRE. O que é CPRE? Ela é um exame, né, com contraste que tem um endoscópio especial, né, passa pela boca do paciente, passa no esôfago, passa o estômago, entra no duodeno, e aí quando chega ali na ampola duodenal, onde o colédoco chega, o endoscopista consegue abrir ali naquela via, jogar lá um contraste. Então você tem um exame, né, que é diagnóstico, porque ele joga o contraste e você consegue ver aonde está a pedra, e também é tratamento. Por quê? Ele tem tipo uma pinça que você consegue tirar lá o cálculo do colédoco e depois reconstruir ali a porção terminal da via para drenar aquela bile de maneira eficaz. Tratar a colangite vai ser com antibiótico e tratar a questão da falência hepática, aí são outras coisas também. Como que se faz o diagnóstico de pedra na vesícula? Um ultrassom. Ultrassom você consegue fazer o diagnóstico de imagem tranquilo. Tomografia também você faz bem. Agora, o ultrassom e a tomografia, eles nem sempre conseguem. O ultrassom é difícil diagnosticar cálculo no colédoco, porque o colédoco é mais interno, o ultrassom não consegue pegar bem. E a tomografia, se for um cálculo muito pequeno, ela também não pega. Ela vai sugerir. Por quê? Porque você vai ver uma dilatação da via biliar dentro do fígado, mas você não consegue determinar onde está exatamente o cálculo. Aí você pode fazer uma colangiorressonância, o que é isso? Uma ressonância magnética com um tipo específico de contraste, ou a CPRE. A CPRE, qual é a vantagem? Você bota lá o contraste pela endoscopia e você vê onde é que está o cálculo, já consegue tirar. Então, galera, é isso. Fica ligado, tá? Atenção com os fatores de risco, atenção com a sua dieta, com a alimentação, exercício físico e nem sempre cálculo da via biliar, ou melhor, na vesícula biliar significa cirurgia. Grande parte das vezes significa cuidado com os cálculos menores. É isso aí, se você gostou do vídeo, curte ele, se inscreve, dá um like, compartilha
ative as notificações. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá, tchau!